Olá pessoal, então, no último vídeo a gente viu aqui como que a gente captura esses dados e envia eles através da intenção para outra tela. Então agora eu quero passar para vocês como que a gente poderia estar otimizando essa passagem de parâmetro, até porque esse logicamente é um formulário muito pequeno, mas vai acontecer em determinados momentos que você vai ter um formulário muito grande, então com 10, 15 campos, e aí você ficar passando todos os campos pelo put extra acaba sendo um processo meio chato. E então para isso a gente tem que tirar proveito que a gente está utilizando o Java, que é uma programação orientada a objetos, e a gente criar entidades que representam então esses objetos, tá? Então, por exemplo, essa tela aqui é referente a um login de usuário. Então a gente pode vir aqui na nossa diretório Java, no pacote aqui, e a gente vai criar a nossa primeira entidade. Essa entidade eu vou dar o nome de usuário. Então, o que dentro dessa classe usuário ela vai ter? Ela vai ter o private string email por enquanto e o private string password, tá? Como é uma classe, a gente está fazendo uma entidade como se fosse um pojo, a gente precisa fazer os getter e setter. Então, o que eu fiz aqui para abrir essa telinha, tá? Eu apertei a tecla Alt mais Insert, ele habilita para nós esse menu de seleção e eu quero gerar então os getter e setter. Eu vou selecionar segurando o Shift os dois elementos aqui, os dois atributos, email e password. Vou confirmar, ele já vai gerar para mim então os getter e setter, tá? Feito isso aqui, agora a gente tem uma entidade usuário. Qual que é o benefício disso? Na nossa classe main, por exemplo, ao invés de a gente armazenar os valores e-mail e password dentro dessas variáveis locais aqui, a gente poderia criar agora um objeto user, então, desculpa, usuário. Então eu colocaria aqui o usuário, vou chamar ele de user, vai receber um novo usuário. Significa que eu estou criando um usuário vazio aqui. Aí agora, por exemplo, eu posso jogar para dentro os valores. Então eu vou dar um set e-mail para eu conseguir jogar o valor do e-mail para dentro do usuário. Então eu vou jogar todo esse valor aqui agora. Ó. Então estou jogando o retorno que ele pegar do edit e-mail para dentro do usuário. Essa linha aqui cai fora agora. Vou dar um user.setPassword e vou passar toda essa instrução aqui para dentro. Dessa maneira, a gente tem um objeto, tá, que contém e-mail e password. Então ele está tudo dentro desse user, ok? Qual que é a parte interessante? Ao invés de nós fazer put extra para cada campo, a gente só passa o nosso user. Então aqui eu passaria o usuário, vírgula, user. Dessa maneira seria o certo. Porém está acontecendo um erro, porque o put extra ele possibilita que envie algumas coisas, como por exemplo serializable, int, byte, char, long, float, int, vetor, o vetor de inteiro, short, bundle, o vetor de byte, um vetor de char, um double, um vetor de long e assim por diante. Aqui os últimos que tem aqui, ó, parcelable e só, tá? Então a gente não tem a opção de dar um put extra de uma variável do tipo usuário. Para isso, a gente precisa voltar aqui na nossa classe usuário e a gente tem que implementar os métodos da classe serializable. Então aqui a gente implementa a classe serializable, mas a gente não precisa criar nenhum método de implementação dessa classe. Ela é só a gente colocar essa palavrinha serializable. O correto, mais adequado e o recomendado é que a gente implementasse o parcelable, tá? Só que quando a gente faz o parcelable, ele vai pedir para nós, para a gente implementar os métodos, e esses métodos ele vai implementar aqui embaixo e também esse describe contents. Então são esses dois métodos que a gente precisa criar, tá? E escrever. Só que eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês sobre a comparação de performance entre um e outro, tá? Aqui a gente vê o azul é o serializable, ou quanto menor significa mais rápido, tá? Então a gente vai olhar aqui, ó.
No Nexus 10, o Serializable ele utiliza aqui uma média de 1 milissegundo para ser serializado, e já o Parselable dá em torno de 0.08, quase 0.1 milissegundo, tá? Então, aqui embaixo ele diz, ó, em torno de 10 vezes mais rápido. No Nexus 4, em torno de 11 vezes mais rápido. E no Desire Z, em torno de 17 vezes mais rápido. Só o que acontece? Aqui a gente tá falando de milissegundos numa escala tão pequena, tá? Que mesmo esse Desire Z aqui, ó, que demora um pouco mais de 4.5, em torno de 5 milissegundos, tá? Um segundo tem 1000 milissegundos. Então isso aqui é tão rápido que para nós, trabalhando numa escala num aplicativo de tráfego de dados baixo, assim, de uma tela para outra, a gente não precisa se preocupar muito em ser parcelable ou serializable, mas ainda assim o recomendado seria o parcelable. Mas por questões de didática aqui, a gente vai manter o serializable, a gente não vai ver nenhum problema de performance, nada. Então vamos manter serializable aqui, que vai ser mais prático para nós. Mantendo o serializable aqui, então na nossa main activity agora o erro some, e aí a gente consegue vir no ator activity e receber aquele valor. Então agora, como que a gente faz aqui? Ao invés de a gente receber uma string, a gente vai receber um usuário. Então o usuário eu vou chamar ele de user também. E do intent eu vou pegar o get serializable extra e vou colocar o nome aqui user, ok? Só deixa eu confirmar se é esse mesmo nome. Eu não dei o nome de usuário, então é usuário, ok? Aqui ele continua dando um erro. Por quê? Porque o get serializable extra ele retorna um objeto serializable. E o serializable não cabe dentro de um user, mesmo o user sendo um serializable. Então a gente tem que fazer um negócio chamado typecasting, que é converter em tempo de execução esse serializable para o usuário. Então, colocando esse parênteses usuário fecha parênteses, ele vai fazer um typecasting, ok? Vai converter esse objeto serializado, ou seja, ele vai deserializar o objeto para um usuário e armazenar aqui dentro. Dessa maneira, por exemplo, se eu quero setar o e-mail password, eu vou chamar tudo dentro desse objeto agora. Então, user get email e aqui embaixo user.getPassword. Então, vou rodar o aplicativo, ele vai ter que funcionar da mesma maneira que estava funcionando antes, mas agora a gente está passando objetos de uma tela para outra e não mais simples variáveis, propriedades, tá? Vamos testar. Teste, teste, 1, 2, 3. Então, clicou no entrar, funcionando perfeitamente. Agora, sabendo como que a gente pode criar objetos para serem enviados para uma tela para outra, o objetivo ainda dessa aula é que a gente consiga criar a nossa segunda tela. Essa é a parte um pouquinho mais demorada, porque aqui a gente vai trabalhar com card view, vai trabalhar ainda com layouts aqui dentro desse card view. Então a gente vai ter o layout da tela, o card view e o layout do card view. Então é um pouquinho mais complicado, mas nada impossível. Seguindo, para nós fazermos essa tela, então a gente vai abrir aqui o Activity Ator, tá? Esses campos aqui não vão ser mais necessários, tá? Porque a gente só estava fazendo o teste de como mandar dados de uma tela para outra, mas aqui agora a gente vai trabalhar com aquele card view, tá? Então se a gente olhar aqui nos layouts, etc., a gente vai ter no container, a gente vai ter um card view. Esse card view é o que eu quero estar utilizando para fazer essa telinha aqui. Bacana? Então eu vou puxar esse card view aqui para dentro. Ele é um quadradinho bem pequenininho. Quando você puxa e quando tem esse símbolo aqui do lado do card view, significa que ele tem que ser baixado e instalado no projeto. Eu vou dar um cancelar aqui só para mostrar para vocês que quando você clica nesse botão, o que acontece por trás dos panos, tá? Por trás dos panos, ele vai abrir o nosso Gradle, tá? Aqui estão todas as dependências da nossa aplicação. Então, por exemplo, aqui tem o App Compat, que a gente já está utilizando, o Constraint Layout, que também a gente está utilizando. Então, aqui são as dependências, tá? Eu quero mostrar para vocês que se eu vier aqui e
clicar para baixar, então ele vai dizer se eu gostaria de importar o Android Card View para dentro do nosso projeto. Eu vou dar um OK. Então aqui a gente pode olhar agora no build.gradle, ele adicionou uma última linha aqui, ó, Implementation, Android X, Card View 1.0, ok? Então é dessa maneira que a gente importa o Card View. Ok, o Gradle já rodou, já importou as coisas, então agora o Card View não está mais para baixar, eu consigo puxar ele para dentro da minha aplicação, tá? Puxei ele para dentro da aplicação. Ele vem bem largo, tá? E só que de altura nada, é bem difícil você colocar elementos aqui dentro. Então, se você quiser arrastar um elemento e colocar para dentro, vai ser um pouquinho chato. É mais fácil você puxar e adicionar aqui na árvore de componentes. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar então uma restrição no topo, vou puxar a restrição da lateral e adicionar aqui nesse canto, e a restrição dessa lateral aqui nesse canto também, ok? Então o Card View está configurado, e agora a gente vai começar a adicionar os elementos aqui dentro, tá? Então, por exemplo, assim, aqui dentro do meu Drawable, eu já importei o Johnny Depp e o Pirata aqui, tá? Que são o quê? Que são essas duas imagens. Como que eu fiz isso aqui? Eu copio, só para lembrar, copio, venho aqui, vou fazer de novo, só deixa eu deletar, e botão direito em cima da pasta da Drawable e dou um paste. Então a gente fala aqui onde que a gente quer importar e dá um OK. Então importou aqui, ó, Depp e o pirata.jpg. Show! Só que essas imagens que a gente vai utilizar, o Card View por si só, o Card View ele trabalha com o Frame Layout. O Frame Layout, você precisa adicionar layouts dentro dele para você conseguir utilizar. Então aqui dentro do Card View, a gente vai precisar utilizar os Linear Layout, tá? O Linear Layout, ele tem a orientação horizontal e a orientação vertical. Quando ele está na orientação horizontal, os elementos vão ficar um do lado do outro. E quando ele está na orientação vertical, os elementos vão ficar um abaixo do outro. Então eu costumo pegar, por exemplo, aqui no Adobe XD e fazer já a separação de como que seria, tá? Então eu vou usar o Paint aqui para ficar mais fácil a explicação para vocês da separação dos componentes. Então basicamente vai ficar assim, ó. Nós temos aqui, por primeiro, um Linear Layout, que vai ter uma linha, duas linhas, três linhas, e aqui embaixo a quarta linha, tá? Então vamos ter basicamente esses quatro elementos dentro do nosso Linear Layout vertical. Só que esse cara aqui em cima nos gera um pouco mais de problema. Por quê? Porque dentro dessa primeira linha ele vai ter um outro layout que vai ser um layout na orientação horizontal. Por que orientação horizontal? Porque cada elemento aqui, ó, tá um do lado do outro. Então esse cara tá no lado esquerdo e depois vem um outro do lado direito. Só que dentro desse elemento do lado direito, ele gera para nós mais um linear layout na orientação vertical para ficar um nome em cima do outro. Então vejam que para montar uma tela desse modo aqui já está gerando uma complexidade bem grande, tá? Vamos fazer isso aí. O desafio é grande, mas faremos. Então dentro desse Card View a gente vai colocar então um linear layout, ok? E aí o linear layout ele está aqui com o match part, tá? Ele está com a largura ocupando o máximo do Card View, ok? Eu só vou fazer uma alteração que o Card View ele não pode ficar grudado nas laterais. Então eu vou colocar aqui 8 de um lado e 8 do outro. Assim vai ficar bom. E aí o linear layout ele já está com o match part, então é isso aí mesmo. Agora dentro desse linear layout, como ele está na vertical, a gente vai colocar os elementos que formam então essa estrutura aqui, ó. Primeiro essa parte de cima, depois a imagem, o text view aqui e um botão, ok? Colocando primeiro a imagem, eu não vou me preocupar muito com a estética, tá? A primeira imagem aqui vai ser do Depp, Johnny Depp.
A resolução está bem baixa, não tem problema. Então foi para o meio ali, ó. Ok, vou deixar ele ali por enquanto. Depois dessa imagem, vamos pensar de forma de linhas, tá? Depois dessa imagem, a gente vai colocar agora essa imagem de baixo. Então, vamos colocar mais um image view aqui dentro do linear layout, embaixo da outra, que vai ser o piratinha. Ok, colocado, tá um embaixo do outro. E agora vai vir um text view, que vai ser a descrição da imagem, e depois mais um text view. Opa, desculpa, não é mais um text view. Aí vai vir um botão que é do gostei. Ok? Então tá um embaixo do outro aqui, seguindo essa orientação. Ok, esses três últimos aqui são bem fáceis de resolver, porque eles já estão na estrutura. Eu vou fazer eles primeiro, tá? Então, o último aqui, que é o botão, ele não vai ocupar a largura do match parent, não vai ocupar todo o espaço disponível. Vamos colocar o wrap content aqui, ó. Vai ser só button. E o texto não é button, seria gostei, tá? A gente teria que criar lá dentro do strings de novo. Eu vou ajustar essas coisas tudo depois que eu termino a tela. Esse cara ele está grudado na lateral aqui, tá? O card view ainda não tem um espaçamento legal. Vou colocar mais aqui. 30 dp de um lado, 30 dp do outro. Ah, tá. É que aqui tem que mudar para match constraint. Agora sim ele ficou certo. E em cima a gente vai colocar também aqui o card view com 30. Ok, agora sim. Beleza, então o gostei ele já está com espaçamento dentro do card view, só que o card view é como se fosse um bloco com uma sombrinha. Então se a gente deixar o gostei grudado nas lateral aqui, não é interessante. Como que a gente faz isso? Nós temos, nós temos aqui esse botão a possibilidade de adicionar margens. Então eu vou colocar aqui, ó, margem, e aí o layout margem. À esquerda eu quero, por exemplo, 10 dp, e em cima, por enquanto não precisa, e embaixo eu quero 10 dp para não ficar grudado com o final do card. Então agora a gente adicionou um espaço. Beleza. No topo dá de colocar 10 dp, mas se eu colocar no topo aqui e colocar mais margem em cima, não teria necessidade. Tá? Então se somam as margens do topo do gostei com a margem do bottom do text view. Então eu acabo colocando tudo no bottom de todos. Tá? Aí o text view aqui, mesma coisa. À esquerda eu vou colocar 10 dp, vou padronizar. No topo não vai precisar porque eu vou colocar na imagem de cima. Na direita aqui eu vou precisar colocar 10 dp e embaixo 10 dp também, ok? Então agora ficou um espaçamento maior entre os botões. Agora aqui nessa imagem, a imagem é a mesma coisa. Então no topo eu não coloco, à esquerda eu vou colocar 10 dp, à direita 10 dp e embaixo 10 dp. Opa, 10 dp. Ok, agora sim, a imagem ela tinha que ser um pouquinho maior de forma vertical, então eu vou puxar ela para baixo para ela ficar bem certinho no tamanho do card view. Ok, vamos ver o tamanho que está essa imagem aqui, só deixa eu limpar. Ficou com o tamanho de 192. Beleza, tem um negocinho bem legal para fazer aqui no botão gostei, tá? Então aqui no Drawable, você vai dar um botão direito, a gente vai criar um novo Vector Asset. E aí no Clip Art, você vai encontrar esse coraçãozinho aqui, ó, tá? Então ele está no All, esse coraçãozinho, sem essa opção de borda, tá? Ele é cheinho, ó, ele é todo preto. Tu vai dar um OK e tu vai escolher uma cor um pouco voltada entre o vermelho e o magenta aqui. Aí você pode escolher, finalizar. E aí esse coraçãozinho a gente vai colocar do lado esquerdo da palavrinha gostei, tá? Para colocar do lado esquerdo, a gente vai pesquisar pelo Drawable e a gente vai dizer que é um Drawable Left e Start, que é do lado esquerdo. Então do lado left aqui, ó, vamos selecionar o coraçãozinho e eu vou colocar do Start também esse aqui. A única coisa é que ele fica muito grudado com o texto. Então tem um Drawable Padding que a gente pode adicionar. Padding, ó, Drawable Padding. Eu costumo colocar 5 dp. E aí agora ficou um espacinho e fica um botãozinho bem legal. Agora aqui em cima, que é a parte
mais complicada, a gente tem que criar um novo linear layout somente para essa parte. Então, o linear layout que vai aqui dentro desse outro vai ser primeiro o da horizontal, tá? Vou colocar bem em cima. E essa imagem aqui agora do ator vai dentro, ok? E mais agora os textos que vão ficar do lado. Só que os textos do lado, eles ficam de forma vertical um embaixo do outro. Então, na verdade, a gente precisa de mais um layout, linear layout, embaixo dessa imagem, mas dentro daquele. E agora, dentro desse linear layout, a gente coloca dois text views. O primeiro e o segundo. Ok? Aí sim, agora vamos ajustar os tamanhos. Então, o layout dessa imagem aqui, ele está dizendo match parent. Se a gente colocar o wrap content, ele já se ajusta. Então agora já ficou mais ou menos como precisaria ficar. A única coisa é que essa imagem, a margem dela no topo tem que ser 10 dp, em cima 10 dp, embaixo 10 dp e a direita também 10 dp, ok? Então já deu uma centralizada no lugar. Esse texto aqui agora é a mesma coisa, a gente pode colocar no linear layout as margens ou no texto. Eu vou acabar colocando no texto, tá? Então em cima 10 dp, e embaixo eles vão ficar um pertinho do outro mesmo, então não vou mudar nada. E esse de baixo vai ter uma margem, se eu colocar a margem embaixo aqui de 10 dp, ele vai fazer a mesma coisa que da imagem. Não teria necessidade, é mais uma questão de garantia só. E agora sim nós temos a mesma estrutura que a gente tinha aqui no Adobe XD. A única coisa é que esse aqui tem uma coloração diferente, esse aqui é preto, esse aqui é um cinza, aqui tem um negrito, mas esse negrito acaba sendo a sequência aqui da frase, então eu não vou colocar. A única coisa que eu vou fazer é essa coloração. Então esse aqui é preto, preto, tá? Deixa eu confirmar a cor. Então ele é 00, isso é preto, preto, e esse aqui é um cinza, tá? Esse aqui ele está um cinza com 54% de opacidade. Então se a gente deixasse ele com 100% de opacidade, seria mais ou menos, deixa eu mais para cima, seria mais ou menos o 9F, 9F, 9F. Então vou vir aqui dizer que esse segundo text view vai ter um text color aqui. Tá? Vou deixar fixo, mas tem que lembrar de colocar no Colors. Então vamos ver aqui, ó, por ser o Card View, ele não fornece para nós uma visão bem exata da tela. Então, para a gente abrir essa tela agora, a gente não tem mais, por exemplo, o Text Ator. Então eu preciso remover esses vínculos que nós tínhamos aqui antes e rodar. Então, rodar o aplicativo agora. E aqui com o aplicativo rodando, então, vou colocar teste 1, 2, 3. Ele tá abrindo e tá funcionando então o nosso Card View. Logicamente que falta a gente renomear aqui os elementos ainda, tá? Então agora a gente vai nomear os componentes com com os seus nomes corretos. Porque se a gente for olhar aqui agora, tá muito bagunçado isso aqui, né? Então a gente tem o Card View, ele também tem seu ID, tá? A gente também pode colocar um ID nele. Então eu vou colocar aqui, ó, Card View Ator. Esse linear layout aqui é referente a toda a estrutura. Eu não vou não vou dar nome nos layouts porque não vejo necessidade, tá? Não são coisas que a gente vai precisar ficar vinculando na nossa activity lá .java para ficar alterando alguma coisa. Então a gente não vai renomear isso aqui. O image view então aqui é do ator, então vou colocar image ator foto, tá? Por que eu não deixo só image ator? Porque lembrando, image é o componente, ator é o nosso escopo da activity e o terceiro nome é o que realmente é.
Então, para manter a organização. Aqui nós temos o primeiro, então aqui é o text ator nome. O de baixo é o text ator filme. Aí nós temos esse image view que é image ator foto filme. Aqui embaixo um text ator descrição filme. E o último aqui button ator gostei. Agora sim, então tá tudo nomeadinho, bonitinho. Ele está falando a mesma coisa de antes, o content description. Tem algumas strings que foram colocadas diretamente aqui que a gente precisa informar. E esse último aqui, para dar compatibilidade, ele está dizendo para a gente colocar um layout margin start de 10 dp, tá? Então, deixa eu colocar aqui se tem um margin start. Margin start, vamos ver. Aqui não. Então vamos colocar direto no código, como ele recomenda. Então no button Android Layout Margin Start, tá? Então no button Android Layout Margin Start 10 dp. Mesma coisa de cima, assim ele evita. Então aqui, ó, uma questão na hora que se coloca o drawable, é interessante ter o start e o left. O start é a versão mais nova e o left é a versão, desculpa, ao contrário. O left é a versão mais nova e o start é a versão mais antiga, tá? Para dar suporte nas diferentes versões de Android. Então aqui agora, onde tem os textos aqui, a gente vai tirar esse hardcoded, tá? Para ficar mais certo. E o image view a gente tem que colocar o content description para ele não ficar reclamando. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos colocar lá no arquivo strings xml. Então aqui eu vou dar uns enters para a gente separar o que é daquela tela agora. Então eu vou colocar string name, então image ator content com underline, image ator content description. Só deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque eu acho que eu estou colocando, não está certo. Aqui, então, foto do ator, ok? Depois a gente vai colocar uma outra string, e essa string vai ser para a gente tirar esse do text view, que é o nome do autor. Então eu vou colocar aqui text ator nome. Aqui a gente vai colocar nome de exemplo. A gente vai fazer a mesma coisa para o filme. Então aqui, ó, que é o ator filme. Então ator filme, nome de exemplo do filme. Aqui embaixo, próximo, vai ser esse image view, está faltando o content description também, que é a foto do filme. Então vou colocar aqui string, vou fazer a mesma coisa de cima aqui. Só que ao invés ator, é image ator filme, content description, vai ser foto de uma cena do filme. Ok? E aí nós temos aqui a descrição do filme. Então, mais uma descrição, vou copiar esse de cima aqui. Text ator descricar o filme. Texto de descrição do filme. E por último, o texto do botão gostei. Então, e por último aqui, o texto do botão gostei. Então vai ficar button ator gostei, que vai ser gostei. Beleza.
Agora a gente então só substitui. Então aqui não é mais gostei, vai ser @string ator button ator gostei. Aqui em cima vai ser @string barra ator, vai ser text ator descrição no filme. Aqui a gente tem que colocar o content description, então Android content description, que vai ser o content do filme. Esse aqui a gente vai mudar agora para o string ator. Esse aqui é o ator do filme, então text ator filme. Aqui é string text ator nome. E aqui no image view faltou o content description, então vou colocar aqui embaixo Android content description, que vai ser ator image ator content description, este aqui. Ok, agora sim vamos rodar a aplicação. A princípio só deixa eu vir no design antes para ver, sumiu todos os avisos que teria de correção. Executando teste 1, 2, 3, entrar. Então a gente tem nosso primeiro card view funcionando já, a aplicação ficando bonitinha. Aqui só está escrito primeiro app e aqui está escrito filmes. Então vamos alterar isso ali. Isso ali a gente vai encontrar no nosso arquivo manifest, tá? Então, por exemplo, a gente pode setar aquele nome aqui dentro do nosso ator activity, tá? Então eu vou colocar o label dessa activity diferente. Vou colocar assim, ó, Android label, e vou colocar então alguma coisa lá do strings. Então vou dar o nome de string barra ator activity label, ok? Então vou dar esse nome agora lá dentro do nosso string XML. Então aqui no arquivo string XML eu vou colocar uma nova string aqui em cima, que vai ter o name ator activity label filmes. Ok, vamos rodar a aplicação. Aqui no manifest já não está mais aparecendo vermelho. Então se eu colocar algum texto aqui e entrar, agora sim, filmes, e está aparecendo. E é isso. No próximo vídeo a gente vai estar vendo como que a gente pode colocar dados, outros objetos serializáveis nessa nossa nova tela. Valeu, abraço!